Olá, eu vou apresentar o trabalho de título Telesaúde como ferramenta de educação em saúde no combate ao novo coronavírus, uma revisão sistemática. Esse trabalho ele foi submetido no eixo temático Educação em Saúde no cenário atual e após a pandemia do Covid-19. Não foram declarados nenhum conflito de interesse e o apoio financeiro para este trabalho ele se deu a partir do programa Extensão Universitária no Combate ao Coronavírus Covid-19 da Universidade Federal de Alagoas. E tem como autoria eu, José Anderson dos Santos, Pedro Henrique Nobre Silva, Marcos Antônio da Silva Barbosa Júnior e a professora Carol Firman de Farias como orientadora, todos da Universidade Federal de Alagoas. Então, a doença do novo coronavírus, causada pelo SARS-CoV-2, a COVID-19, ela é uma doença altamente infecciosa e transmissível, e por isso foi declarada como pandêmica pela Organização Mundial da Saúde. Por essa alta taxa de transmissão, foram recomendadas algumas medidas, entre elas o distanciamento social e isolamento físico. Uma vez que, em países que foram utilizadas essas medidas, foi comprovada a redução da taxa de transmissão da doença e também a da minimização de morbidade e mortalidade causadas pela doença. Além disso, temos noção que em alguns países as pessoas elas estão pouco conscientes a respeito da necessidade do distanciamento social e com isso correm altos riscos de surtos de Covid-19. Normalmente esses países não possuem hospitais equipados para receber essa pandemia, assim como os profissionais de saúde eles acabam se infectando com o vírus por não possuírem equipamentos de proteção individual, os EPIs adequados. E deste modo, a telesaúde ela vem como uma forma remota de desempenhar um papel vital para garantir as necessidades de cuidados primários de saúde para a população. Além disso, além da experiência de educação em saúde que a telesaúde ela proporciona, tem a questão de, de objetivos voltados principalmente para o uso de tecnologias de informação e telecomunicação. Portanto, nós temos a definição de telesaúde como uma tecnologia de prestação de consultoria em saúde de um local distante entre um profissional de saúde habilitado e um paciente. E essa consultoria ela serve tanto para prevenção, como para o monitoramento, como para teleconsultas, sempre pensando na melhor qualidade de vida do paciente, principalmente porque não tem a proximidade física e evita a disseminação do vírus, a transmissão do vírus e, consecutivamente, melhora na qualidade de vida. Por esta razão, o objetivo deste trabalho foi analisar a eficácia da telesaúde no processo educacional em saúde no combate à Covid-19. Como metodologia, nós temos que essa é uma revisão sistemática da literatura que seguiu critérios rigorosos e sistemáticos, desde a seleção dos artigos até a análise dos estudos selecionados para esta revisão. Na pergunta de pesquisa, nós estruturamos ela seguindo a estratégia PECOS, na qual os pacientes os pacientes com acesso a tecnologias eletrônicas de informação e telecomunicação, eles são a população. E como exposição, nós temos pacientes assistidos por telesaúde que tenham sido infectados pela Covid-19. Na comparação, nós temos pacientes que não foram assistidos por telesaúde e como desfecho, nós temos a eficácia da telesaúde no processo educacional em saúde e no combate à Covid-19. E os estudos selecionados para esta revisão foram estudos observacionais. Foram estabelecidos alguns critérios de seleção e exclusão para esta revisão. Entre os critérios de seleção, nós temos a seleção de artigos publicados somente em 2020 e sem restrição de idioma ou de idade e gênero para os participantes dos estudos. Além disso, nós temos a seleção de artigos somente realizados com humanos. E alguns dos critérios de exclusão foram artigos em duplicatas, revisões de qualquer caráter da literatura, além também de artigos editoriais, de cartas ao editor, de capítulos de livros, de relatórios e estudos realizados com animais também foram excluídos. Os estudos eles foram buscados nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e Science Direct.
e foram utilizados os programas Start e Zotero para gerenciamento dos artigos desta revisão. O Start ele é um programa específico para revisões sistemáticas, ele gerencia os artigos, e o Zotero é um gerenciador de referências. Então, pretendeu-se com essa revisão analisar a eficácia da telesaúde no processo educacional em saúde no combate ao coronavírus. E foram identificados 435 artigos nas bases de dados. Desses 435, 51 foram eliminados por serem duplicatas. E o restante foram encaminhados para leitura e título de título e resumo, e a partir dessa etapa foram excluídos 370 artigos. E os restantes, eles foram encaminhados para leitura completa, na íntegra. E após leitura na íntegra desses artigos, apenas dois foram selecionados para esta revisão e 10 foram eliminados. Esses dois eles seguiram todos os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos inicialmente. Então, esses são os dois artigos selecionados. O primeiro é de Ronceiro, 2020, e ele analisa a resposta de uma rede de saúde mental, de um hospital psiquiátrico, à implantação da telesaúde. E o segundo artigo é o de Timmermans, que também foi publicado em 2020 na Holanda, e ele analisa o uso de um aplicativo durante esse período de pandemia como forma de educação em saúde e também de monitoramento dos sintomas de Covid-19 dos pacientes que utilizam este aplicativo. Desta forma, nós temos como resultados que o uso da telesaúde ele diminuiu em 69% o número de internações de pacientes psiquiátricos, de forma que esses pacientes eles foram atendidos diariamente e foram monitorados emocionalmente, diminuindo assim suas crises e suas taxas de internação. E o apoio multidisciplinar, geralmente por telefone, ele, embora seja uma estratégia provisória da gestão, ele foi eficaz em minimizar impactos psicológicos, principalmente causados pelo isolamento social. Uma vez que, com esse apoio por telefone, os pacientes eles receberam um direcionamento emocional, orientações, receberam informações a respeito da doença, assim como também ajudou a diminuir os índices de crises que esses pacientes tinham. Além disso, a telesaúde ela favorece aos usuários o fornecimento de educação e também funcionalidades do Covid-19 para rastreamento, para gerenciamento, para autogerenciamento dos sintomas da doença. Temos também que a telesaúde ela pode ser implantada assim rapidamente e ela oferece um suporte para pessoas com informações importantes e confiáveis, uma vez que só pode ser feita por profissionais de saúde habilitados, como também uma autoavaliação e também a funcionalidade de rastreamento e monitoramento de sintomas. E a telesaúde ela fornece educação em saúde por meio de suas atividades e ações e também exercícios e instruções confiáveis para dar suporte aos usuários por meio dessa ferramenta, como é a questão do monitoramento e sempre visando o melhoramento da qualidade de vida dos pacientes. E em ambos os estudos, os pacientes eles reagiram de forma muito positiva e demonstraram gratidão pelas ações e atividades desenvolvidas durante a telesaúde. Por essa razão, podemos concluir que sim, a telesaúde é eficaz nesse processo educacional em saúde durante a pandemia causada pelo novo coronavírus e a aplicação da telemedicina, que é um segmento da telesaúde, ela acabou sim sendo um 8 no momento atual e além porque ela otimiza recursos, ela otimiza materiais e diminui o risco de infecção e transmissão de vírus, uma vez que não é necessário contato físico. Além disso, o uso da telesaúde ele se mostrou, sim, eficaz na combinação com a educação em saúde e também na funcionalidade de autoavaliação e rastreamento de sintomas e no melhoramento da qualidade de vida dos pacientes, uma vez que dá para propor intervenções seguindo a teleconsulta feita durante o período de telesaúde.
Desta forma, podemos concluir que o uso do suporte via telefone ou outras aplicações telemáticas, teleinformáticas ou teleeletrônicas, nessa situação atual, ela parece e é promissora para os pacientes e deve ser implementada além da crise atual. Essas foram as referências utilizadas para esta apresentação e encerro por aqui a minha fala. Obrigado.